Olá, meu nome é Lorena e atualmente eu sou professora, né, e pesquisadora no Instituto de Química da Universidade Federal de Catalão, né, anteriormente como Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão, desde julho de 2016. Com a minha formação, né, o meu mestrado foi em Ciências Moleculares pela Universidade Estadual de Goiás e pela Federal de São Carlos, e o meu doutorado, né, foi em Química Orgânica, na linha de Química de Produtos Naturais, pela Universidade Federal de São Carlos e pela Universidade Johannes Gutenberg Universität, né, de Mais, na Alemanha, onde eu fiz o meu doutorado sanduíche. Eu fiz pós-doutorado, né, em Química Medicinal e Biologia Estrutural, na USP de São Carlos, na Universidade de São Paulo, né? E o meu pós-doc eu finalizei em 2016, né? E desde então eu estou aqui na UFCAT, né, como docente. Antes de iniciar, né, esse webinar, eu gostaria de agradecer à Sociedade Brasileira de Química e à Divisão, né, de Produtos Naturais pelo convite dentro dessa modalidade de jovens pesquisadores. É uma ótima, né, iniciativa dessa divisão da SBQ, sendo uma oportunidade para que nós possamos falar sobre as nossas investigações científicas, né? Então, eu fico bastante grata, né, por esse convite. Bom, o tema, né, que eu trouxe para essa webconferência é produtos naturais como arsenal na busca de candidatos leishmanicidas, que é um dos trabalhos de pesquisa que eu venho desenvolvendo atualmente. Bom, antes de falar, né, desse tema, eu vou falar um pouco sobre as minhas linhas de pesquisa, apresentar, né, o nosso grupo de Química de Produtos Naturais aqui da UFCAT. A UFCAT, né, ela surgiu de um desmembramento da Universidade Federal de Goiás, né, então, apesar de nós sermos uma universidade nova, essa é uma universidade que existe aqui, né, quase que no centro do Brasil, né, em Catalão, na cidade de Catalão, Goiás, desde 1983, né, antes como Campus Catalão, depois como UFG Regional Catalão, e agora como UFCAT. Dentro, né, dos cursos de pós-graduação, nível mestrado e doutorado da universidade, eu sou membro permanente, né, do corpo docente do programa de pós-graduação em Química a nível mestrado. E recentemente eu tive um projeto, né, institucional aprovado, e eu estou como representante institucional e coordenadora do programa de mestrado e doutorado acadêmico para inovação, né, que é o programa MyDai UFCAT, que foi aprovado, né, na chamada CNPq, né, 12 de 2020, né, essa aprovação, né, desse projeto, ela contemplou, né, o programa, os nossos programas de pós-graduação a nível mestrado e doutorado, com 14 bolsas, né, dentre essas bolsas de mestrado, né, tem bolsas de mestrado, doutorado e também bolsas a nível de graduação, né, de iniciação tecnológica e industrial. Bom, esse programa, né, ele apoia projetos colaborativos entre empresa e universidade, né? Então, os discentes de pós-graduação, eles fazem parte da pesquisa científica na UFCAT e parte da pesquisa científica é feita na indústria, né? Bom, esse aqui é o nosso laboratório, né, o Laboratório de Bioquímica e Química Orgânica, né, que é o LabOrg. Então, juntamente, né, com a professora Richelle, a professora Elaine, nós temos trabalhado aqui, né, com química de produtos naturais e biomoléculas, investigando quimicamente fungos e plantas e suas atividades biológicas. Bom, aqui tem algumas fotos do LabOrg, esses alunos já não estão mais aqui com a gente, né? E aqui eu trago, né, o meu pequeno grupo de alunos. Até agora, né, eu tive apenas 2 alunas que concluíram o mestrado recentemente, né, então poucos alunos concluíram seus projetos, que foi a Aline e a Tainara, e os demais alunos, né, eles estão atualmente comigo, desenvolvendo, né, dentro de algumas linhas de pesquisa que eu tenho trabalhado.
E os resultados, né, que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje, então, foram realizados ou ainda estão sendo, né, realizados por estes alunos. Bom, as linhas de pesquisa, né, que eu venho trabalhado, envolvem a investigação de produtos naturais, né, através de triagens enzimáticas, em busca de agentes antivirais, antiparasitários e antibacterianos. Então, estes são os alvos moleculares, né, que são essenciais em vias metabólicas de parasitos e bactérias, né, causadores de doenças infecciosas. A arginase, né, de Leishmania amazonensis, né, envolvida aí na parasitose, né, na leishmaniose. A enolase, né, de Plasmodium falciparum, causador da malária, e a urease de H. pylori, que é uma bactéria associada à gastrite crônica e úlceras duodenais e gástricas. Bom, no nosso laboratório, né, nós já temos ensaios de arginase e urease estabelecidos, e mais recentemente, esse projeto com a enolase, ele surgiu de uma colaboração, né, com o Centro de Inovação e Biodiversidade de Fármacos, né, que é o CIBIFAR, e também com o CEPID, que foi feito através da aprovação, né, desse projeto, FAPEG e FAPESP, aprovado nessa chamada colaborativa, né, de 4 de 2019. Então, é um projeto aí recentemente, né, que foi recentemente aprovado e que está sob a minha coordenação aqui na UFCAT e sob a coordenação do professor Rafael Guido, né, na USP de São Carlos. Então, para contextualizar um pouco, né, sobre a arginase, né, e sobre os resultados obtidos desse projeto, eu vou falar um pouco sobre a leishmaniose, né. A arginase, né, ela é uma enzima, então, uma metaloenzima essencial para o desenvolvimento desse protozoário, né, de leishmaniose. Dentre as doenças infecciosas causadas por micro-organismos patogênicos, a leishmaniose é uma doença zoonótica, né, causada por diferentes espécies de protozoário de leishmania. E ela é transmitida ao homem, né, e a outros hospedeiros por insetos flebotomíneos hematófagos, que é conhecido também como mosquito palha ou biriqui. Esses insetos, né, eles, quando eles estão contaminados com a Pharmacomastigota, né, eles contaminam, então, os hospedeiros. Nos mamíferos, né, dentro dos macrófagos, essa Pharmacomastigota, ela se transforma em a mastigota, se multiplica, e a gente tem aí o estabelecimento do processo infeccioso. Segundo, né, a Organização Mundial de Saúde, de 700 mil a 1 milhão, né, de novos casos são estimados anualmente. Né, a leishmaniose visceral, né, que é a mais grave, né, das leishmanioses, ela tem alta taxa de mortalidade, e a maioria dos casos né, eles acontecem tanto no Brasil, né, como no leste da África e da Índia. E esse é um problema de saúde pública aí, mundial. Alguns quimioterápicos, né, eles são utilizados já, né, para o tratamento das leishmanioses, mas a gente tem problemas com toxicidade e com a resistência, né, do parasito aos fármacos existentes. E uma maneira de se buscar novos fármacos, né, mais eficazes, de baixa toxicidade, é através da investigação de vias metabólicas do parasito, né, e buscar modular seletivamente novos alvos biológicos. E explorando, né, por um novo mecanismo de ação, a arginase, né, ela é uma metaloenzima com centro binuclear de manganês. Ela catalisa uma das primeiras reações, né, uma das primeiras reações da via metabólica das poliaminas, que são substâncias aí essenciais para o desenvolvimento do protozoário. E é um alvo molecular já validado, né, quanto ao seu potencial para a busca de agentes leishmanicidas. E a estrutura cristalográfica, né, da arginase leishmania mexicana já é conhecida, né, tanto com a enzima livre quanto com a enzima complexo, em complexo com inibidores.
E esse complexo trimérico, né, é encontrado nos glicossomos. Então, essa enzima ela é compartimentalizada, né, numa organela citoplasmática, que é particular de Leishmania e de outros parasitos relacionados, e também está associada essa compartimentalização à sua patogenicidade. Né, a gente tem aí algumas características, né, diferenciais entre a enzima do parasito e a enzima arginase humana, né, tem 3 regiões da estrutura terciária que diferem entre a enzima parasitária e a enzima humana de arginase, né, arginase 1, o que é interessante aí do ponto de vista de se buscar inibidores seletivos, né, frente à arginase de Leishmania. Bom, essa imagem é só para ilustrar, né, como que quais vias metabólicas essa enzima está envolvida. Aqui a gente tem, né, uma imagem do macrófago infectado, né, com protozoário de Leishmania, e essas vias que envolvem tanto a produção de poliaminas quanto a produção de espécies reativas de oxigênio, né, de dióxido nítrico. O substrato, né, da arginase é a L-arginina, né, e o protozoário de Leishmania, ele é dependente da L-arginina do hospedeiro, tá? A reação, né, que é catalisada pela arginase na via metabólica das poliaminas, então é a hidrólise dessa L-arginina, gerando ureia e L-ornitina. A L-arginina também é um substrato comumente utilizado pela enzima óxido-nitrosintase. Essa enzima, né, ela leva à produção de L-citrulina e óxido nítrico, e em quantidades elevadas, esse óxido nítrico leva à morte do parasito. Então, aqui nessa imagem, temos o protozoário, né, de Leishmania mosinensis, dentro do macrófago, aumentando a sua atividade na via metabólica das poliaminas, aumentando a expressão, né, desse transportador AAP3, que é o aminoácido permease 3, que permite aí a entrada de L-arginina do hospedeiro, né, e do parasito, e consequentemente aí metabolizam a L-arginina, aumentando a produção de poliaminas e estabelecendo aí, né, assim, né, o processo infeccioso. Na imagem do lado esquerdo, do lado direito, né, aqui, nós temos a mesma imagem, né, mas agora com referente ao nocaute de arginase. Então, aqui nós temos a ausência da enzima arginase, né, do protozoário. Então, a falta da atividade da arginase em promastigotas aumentam aí o nível de L-arginina, né, e aumenta a expressão da enzima óxido-nitrosintase 2. Consequentemente, né, a produção de óxido nítrico, que vai diminuir aí a infectividade. Nos amastigotas, né, onde a arginase ela também está ausente, ocorre o aumento dessa expressão, né, da óxido-nitrosintase, mas não há um aumento desse transportador aí de L-arginina para dentro do protozoário. Mas a quantidade, né, de L-arginina que é metabolizada aí na via das óxido-nitrosintase é suficiente para levar à morte do parasita. Bom, então, na busca, né, desses inibidores, alguns inibidores já foram encontrados, né, de produtos naturais, de plantas, principalmente, e hoje eu trouxe alguns, né, desses inibidores para compartilhar com vocês. A metodologia, né, que nós temos utilizado, para busca de inibidores de arginase, envolve o fracionamento dos extratos ativos, né, guiado por ensaios in vitro, para o isolamento e a caracterização desses compostos. Então, também, nós temos feito, né, também a prospecção química, né, das frações ativas, utilizando técnicas hifenadas, como o GCMS e o LCMS, e o ensaio em si, né, da atividade enzimática da arginase envolve aí um método espectrofotométrico, né? Então a determinação da atividade é feita de forma indireta pelas medidas espectrofotométricas
do produto reacional, que é o azul-indofenol. A enzima, ela é fornecida pela professora Dulce, né, da Universidade Federal de São Carlos. A expressão, então, e a purificação, ela é feita na UFSCar, né, e através dessa colaboração nós estabelecemos esse ensaio no LabOrg, que envolve, então, né, esse método espectrofotométrico. Então, aqui, né, nós temos, né, como que esse ensaio é realizado. Então, a enzima, ela é incubada com um inibidor, numa temperatura ideal para atividade catalítica, né, da arginase, por 10 minutos. Depois, a gente adiciona o substrato, né, faz essa incubação aí a 37 graus. É feito um controle negativo, né, nós utilizamos controle positivo, a reação é feita em triplicata. E a reação que é catalisada, né, pela arginase, como eu já havia comentado anteriormente. Então, essa hidrólise aqui de L-arginina, né, levando à produção, né, de L-ornitina e ureia. A ureia, então, ela vai ser hidrolisada numa segunda etapa reacional, né, que é uma etapa também que envolve uma outra enzima, a urease. E a urease, ela vai estar envolvida, então, na hidrólise da ureia, levando a amônio, que após adicionar essa solução 2 aqui, né, nós temos a reação com salicilato, levando à formação do azul-indofenol. Bom, eu tenho trabalhado com arginase desde o meu doutorado, né, onde, através do fracionamento guiado pela bioatividade, né, foi possível encontrar diferentes classes de compostos inibidores de arginase, oriundos, né, das cascas do caule e das folhas do murici, né, essa planta é a Bichônima cuculubifolha, da família Malpighiaceae. Foi encontrado, então, né, através desse trabalho, né, os flavonoides, né, que são inibidores não competitivos de arginase. Esses flavonoides, eles também possuem atividade leishmanicida in vitro e alguns deles, né, atividade em vivo. Nos flavonoides, né, o catecol, o grupo catecol, ele é importante para a interação entre a enzima e o inibidor. E nos ácidos galoioquímicos, que também são inibidores não competitivos de arginase, a unidade galoíla também apresentou ser importante aí para que houvesse a inibição enzimática. Em busca de ampliar o conhecimento químico dessa espécie, né, do murici, nós continuamos com a investigação química, né, dessa planta. Então, além das folhas, cascas, raízes, né, nós investigamos também. E dentre os compostos isolados, né, do caule, alguns foram relatados pela primeira vez no gênero Birsônima, né, como o siringaresinol, que é essa lignana, e a trigonostemona. E nós isolamos também um composto novo, né, que é a birsonominaquinona. Bom, falando dos inibidores, né, de arginase, já relatados na literatura, alguns compostos glicosilados, eles também apresentaram inibição da atividade catalítica da arginase. Né, nesse trabalho de Machiavelli, de 2016, revelou-se interações entre a unidade glucopiranose, né, desse verbascosídeo, que é essa estrutura aqui, né, do verbascosídeo, que é um inibidor competitivo, né, de arginase. Então, essa unidade glicosídica, ela interage com o sítio catalítico da enzima. E, considerando, né, esse trabalho e outros trabalhos que mostraram, né, compostos glicosilados também inibidores de arginase, isso nos instigou, né, a investigar também metabólitos primários. Bom, esse trabalho, né, foi desenvolvido pelas minhas alunas de iniciação científica, que é a Leia e a Tainara. A professora Elaine, né, do nosso grupo de
Química de Produtos Naturais, aqui da UFCAT. Ela trabalha com química de macromoléculas, particularmente com o isolamento, né, de polissacarídeos, de cogumelos comestíveis e medicinais. Então, nós decidimos investigar os extratos e os polissacarídeos oriundos de fungos frente à arginase. Então, nós encontramos essa fucogalactana, né, isolada do cogumelo medicinal Agroscibe aegerita, como um potencial inibidor competitivo aí, né, de arginase. Então, essa triagem foi feita por essas alunas. Essa investigação, ela levou a uma heterogalactana, né, que tem aí um IC50 de 5,82 micromolar, revelando aí pela primeira vez, né, essa classe de biopolímero como inibidor de arginase. Bom, os polissacarídeos, né, eles são macromoléculas que têm demonstrado atividade leishmanicida, né, relacionada ao efeito imunomodulatório. E nesse trabalho, nesses trabalhos, né, anteriores, com o derivado de anfotericina B, que é um fármaco leishmanicida, conjugado aí a uma arabinogalactana, né, um polissacarídeo, demonstraram aí um aumento na eficácia e diminuição da toxicidade, né? Então, os polissacarídeos, eles são conhecidos por estimular macrófagos, induzindo via metabólicas para prevenir o estabelecimento da infecção, né? Esse estímulo, né, leva à produção de espécies reativas de oxigênio. E tendo conhecimento, né, da influência aí, né, da via metabólica das óxido nitrosintase em relação à atividade enzimática, né, da arginase, né, o nosso resultado obtido aí com a fucogalactana, né, como inibidora de arginase, pode ser aí uma pista, né, de como esses polissacarídeos, eles agem como imunomoduladores. Aqui eu vou compartilhar, né, alguns resultados da minha aluna de mestrado, a Aline. Ela trabalhou com as flores da sucupira branca, né, que é a espécie Pterodon pubensis, da família da Fabácea, né. Não havia nenhum trabalho científico investigando flores, né, dessa espécie, e por isso aí o interesse de investigar, né, tanto quimicamente quanto referente à atividade leishmanicida. Bom, diversas espécies, né, desse gênero, Pterodon, tem apresentado atividade antiparasitária, né, inclusive as folhas dela apresentou atividade leishmanicida. As classes de compostos, né, que são encontrados geralmente nesse gênero pertencem à classe dos flavonoides, terpenos, alcaloides, saponinas também, né, e alguns esteroides. Dentre os terpenos, né, os diterpenos voacapanos, né, ilustrados aqui, são estruturas bastante comuns também nesse gênero. Essa planta, né, ela possui ela possui propriedades anti-inflamatórias, antirreumáticas e analgésicas. Bom, então aqui alguns resultados, né, tanto os extratos das flores quanto as frações hexânica, acetato de etila e hidroalcoólica foram testadas frente à arginase de Leishmania amazonensis e também em colaboração com a professora, né, Isabela, da UNB, nós fizemos ensaios nas formas promastigotas de Leishmania infanto. Tá? Aqui, então, a gente tem esses resultados obtidos de inibição, né, tanto do protozoário quanto da enzima, onde a gente obteve resultados significativos em relação à arginase, com inibição aí acima de 70%, né, tanto das frações quanto do extrato, mas referente ao protozoário de Leishmania infanto, né, nós tivemos aí inibição inferior a 40%, então nós não obtivemos um resultado tão significativo. Essa diferença, né, dos resultados obtidos tanto para a enzima, né, quanto em relação ao protozoário, ela pode estar correlacionada com aquela questão da compartimentalização da arginase, né, que dificulta
que os inibidores cheguem ao alvo biológico, devido aos vários compartimentos biológicos, né, que esses inibidores precisam atravessar. E também pode estar associada a esse trabalho que a gente, que é relativamente recente, né, de Lima, de 2020, onde ele mostra que o perfil genômico e proteômico dessas diferentes espécies, né, de Leishmania amazonensis infanto, ele apresenta, né, características aí diferentes em relação às proteínas, né, encontradas, e em relação, né, à arginase, foi observada uma concentração 3 vezes maior de arginase em Leishmania amazonensis quando comparado com Leishmania infanto. Então, nós ainda não avaliamos, né, os extratos e os compostos isolados dessa planta frente ao protozoário da espécie de Leishmania amazonensis especificamente. Foi realizada a prospecção química, né, dessas frações ativas, utilizando o LCMS-MS e o GCMS. Em relação às frações polares, né, os resultados que nós obtivemos, né, de cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas foi a identificação, né, de flavonoides glicosilados, tanto na fração de acetato de etila quanto na hidroalcoólica. Na fração de acetato de etila também foram identificados, né, sesquiterpeno, diterpeno voacapânico, né, e o ácido gálico. Né. O fracionamento, né, dessa fração acetato de etila levou também a um isolamento de uma grande quantidade, né, de massa aí de ácido gálico, e os flavonoides e o ácido gálico, eles já são conhecidos como inibidores, né, de arginase de Leishmania amazonensis, e essa presença, né, desses compostos poderia justificar aí a atividade inibitória encontrada nas frações, né, principalmente referente à quantidade de ácido gálico que foi isolado, né, da fração de acetato de etila. Da fração hexânica, nós conseguimos identificar aí, né, terpenos, muitos deles, né, já haviam sido identificados também nas sementes, né, da sucupira branca. A Aline, ela finalizou, né, o mestrado recentemente, esses resultados ainda não foram publicados. Bom, nós, considerando, né, os nossos resultados obtidos do fracionamento guiado, né, por bioensaio em arginase, que resultou no isolamento dos mesmos compostos ativos já descritos, né, na literatura, e pensando em se encontrar inibidores mais potentes de produtos naturais, né, oriundos de produtos naturais que tenham aí uma diversidade estrutural, nós começamos a trabalhar com uma outra estratégia, né, tentando assim encontrar os compostos minoritários inibidores de arginase nas frações ativas. Então, os experimentos, né, de cromatografia líquida de ultraeficiência acoplada à espectrometria de massas de alta resolução, eles são realizados com a professora Késia, né, em colaboração com a professora Késia da UFSCar, e usando espectrometria de massas de alta resolução, né, no modo tandem, nós temos aí uma riqueza maior de informações estruturais. Nós também temos trabalhado com desreplicação, né, de produtos naturais, utilizando bases de dados disponíveis e também usando molecular networking, né, tentando, assim, acelerar essa capacidade de agrupar os compostos ativos por similaridade estrutural. E uma outra ferramenta, né, é a triagem in silico, em arginase, né, dos compostos identificados das frações ativas. Então, a docagem, né, molecular, ela permite predizer se esses compostos, eles serão ativos frente à arginase. Né, esses estudos in silico, eles têm sido realizados em colaboração com a professora Schmeister, né, da JGU, de Mais Université, e integrando, né, o molecular networking, os estudos in silico, né, e o fracionamento guiado por esses ensaios in vitro, é esperado aí se encontrar novos
compostos líderes, né, leishmanicidas, para inibição da arginase. E utilizando essa abordagem, eu vou compartilhar alguns resultados de uma outra aluna de mestrado, que é a Leia. Ela ainda está como aluna de mestrado, ela ainda não finalizou. Aqui, né, nós temos a planta Drimys brasiliensis, que foi selecionada, dentre outras plantas, pela triagem aí em arginase a uma concentração de 25 microgramas por ml. A Drimys brasiliensis, ela foi selecionada pensando principalmente na questão dela ter sido ativa em arginase, né? Tanto as folhas quanto os extratos das cascas do caule, né, foram ativos. E nós fizemos, então, um estudo utilizando espectrometria, né, de massas tandem, né, de alta resolução, e foram identificados aí 12 compostos, dentre os quais flavonoides, ácidos hidroxinâmicos, aldeídos, né, e ácidos hidroxibenzoicos também. Essa planta, né, ela tem já algumas atividades antitumorais, anti-inflamatórias, antimicrobianas, inclusive leishmanicida, né, já relatadas na literatura. E isso aí, né, trouxe aí um interesse também, né, além dos resultados inibitórios enzimáticos, de estar, né, investigando um pouco mais essa espécie. Bom, dentre os flavonoides, né, os flavantreizóis foram identificados apenas nas cascas do caule, né? Esse ácido hidroxibenzaldeído foi encontrado tanto nas cascas do caule quanto nas folhas dessa espécie. Aqui, essa rede molecular, né, formada pelo alinhamento aí dos espectros, revelou que a astilbina, né, e a quercetina O-raminosídeo, elas estavam presentes tanto nas cascas quanto nas folhas, né, de Drimys brasiliensis, e a taxifolina e a quercetina O-exosídeo apenas aí nas folhas, né, dessa espécie. Foram identificados também o ácido dihidroxibenzoico, né, o ácido hidroxicinâmico e o ácido cumaroilquínico, né, comumente encontrados tanto nas folhas quanto nas cascas do caule. Dentre esses compostos identificados, né, os flavonoides, o ácido dihidroxibenzoico, né, que é o ácido clorogênico, e o ácido hidroxicinâmico, né, eles foram encontrados tanto nas folhas quanto nas cascas do caule e são potentes inibidores já de arginase, né, eles já são conhecidos como inibidores de arginase. O que poderia aí, né, justificar a atividade encontrada tanto na fração das cascas quanto na fração, quanto no extrato das folhas. E a docagem, né, molecular, ela foi feita usando aí um alinhamento da estrutura cristalográfica da arginase, de Leishmania mexicana, e esse complexo trimérico aí, com um análogo do substrato de L-arginina, né, que tem esse score aí de menos 32,95 kJ/mol. Bom, esses resultados revelaram que a afinidade desses compostos naturais foi menor, né, quando comparada com o inibidor competitivo análogo, né, a L-arginina, e pelos valores de scores, né, o ácido cumaroilquínico e o ácido dihidroxibenzoico, eles tiveram maior afinidade pela arginase. Dentre esses compostos identificados, né, o ácido cumaroilquínico e o salisaldeído seriam aí novos possíveis inibidores de arginase. Esses resultados também, né, nós ainda não publicamos, como eu falei, a Leia ainda está desenvolvendo, né, esse projeto. E finalizando, né, eu finalizo o meu webinar agradecendo aos meus alunos de iniciação científica e de mestrado, que desenvolveram aí alguns desses trabalhos que eu apresentei, e aos colaboradores, né, os meus colaboradores. Estes são, né, os meus colaboradores atualmente, dentro das linhas de pesquisa que eu venho desenvolvendo.
No projeto, né, de Arginase, eu agradeço particularmente a professora Dulce Helena e a professora Késia, da UFSCar, e a professora Schmeister, né, da JGU, de Mainz, na Alemanha. Eu gostaria de agradecer também os órgãos financiadores, a FAPEG, a CAPES, o CNPq e a FAPESP, ao laboratório, né, de multiusuários do Instituto de Química da Universidade Federal de Uberlândia, e, novamente, né, agradecer a oportunidade à Sociedade Brasileira de Química, né, e à Divisão de Produtos Naturais por ter me feito esse convite, né, e essa oportunidade de eu estar divulgando um pouquinho, né, do trabalho que nós estamos aí ainda começando a desenvolver. Aqui estão os meus contatos e, novamente, obrigada a todos pela atenção.